Bhagavate Sudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje estaremos lendo o capítulo 11 do Bhagavad Gita, A Forma Universal, versos 45 e 46. Então, o verso 45. Após ver esta forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito ao mesmo tempo. Minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, conceda-me sua graça e revele novamente sua forma como a personalidade de Deus. Ó Senhor dos Senhores, ó morada do universo. Verso 46. A forma universal, ó Senhor de mil braços, desejo vê-lo em sua forma de 4 braços, com elmo na cabeça, com a massa, o disco, o búzio e flor de lótus em suas mãos. Anseio por ver você nesta forma. Então, repetindo, verso 45. Após ver esta forma universal que jamais havia visto, sinto-me satisfeito ao mesmo tempo. Minha mente está perturbada pelo medo. Por isso, por favor, conceda-me sua graça e revele novamente sua forma como a personalidade de Deus, ó Senhor dos Senhores, ó morada do universo. Verso 46. Ó forma universal, ó Senhor de mil braços, desejo vê-lo em sua forma de 4 braços, com elmo na cabeça, com a massa, disco, o búzio e flor de lótus em suas mãos. Anseio por ver você nesta forma. Alguém vai fazer, então, Eu vou fazer, tá? Os versos foram passados agora, estão aí no grupo já, né? Eu vou ler o verso em sânscrito, tá bem? Om Jnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, obrigado, Márcia, pela condução da Sala dos Mantras. Eu vou ler aqui, então, tá? Da Bhagavad Gita, a Forma Universal, capítulo 11, versos 45 e 46, em sânscrito. Adrista Bhuvan Rishito Asmi Dristva Bhayana Cha Prayachitan Hanome Tat Eva Medashaya Devarupan Prasida Devesha Jagannivasa Om Kirichinan Gajinan Chakrahastam Ichhami Tvam Drastum Naham Tataiva Tenai Varupena Chatur Bhujena Sahasra Bhaho Bhava Vishwat Murti Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem. Nós já falamos, né, sobre esse evento aqui nos temas anteriores, que nós dissertamos, né, sobre os temas anteriores. A Arjuna, ele então pede ao Senhor Krishna que
traga de volta aquela forma anterior, que era a forma que ele estava acostumado. E aqui no segundo verso, ele diz que, ó forma universal, ó Senhor de mil braços, desejo vê-lo em sua forma de 4 braços, com elmo na cabeça e com massa, disco, búzio e flor de lótus em suas mãos. Anseio por ver você nesta forma. Aqui, essa forma de Vishnu, que é uma forma de 4 braços, tá? Eu já comentei aqui algumas vezes, mas eu acho que vou fazer de novo essa ressalva pelo seguinte motivo. Vocês, né, ao folhearem livros védicos, ou então, né, ilustrações na web, na internet, vocês vão ver a forma de Vishnu com 4 braços. Tá? Sendo que ele possui 2 braços, estão relacionados às almas que são utamas, ou elevadas, e 2 braços para dar atenção às almas que são canistas, ou indisciplinadas. Então, nos 2 braços da disciplina, ele tem 2 objetos simbólicos que representam repreensão ou correção. Um é a massa e o outro é a chakra. A massa e a chakra ficam nos 2 braços de cima. Chakra é um disco que gira ao redor do dedo do Senhor Supremo, Vishnu. Esse disco, ele indica que ele tem o poder de destruir ou derrotar qualquer coisa. Inclusive, esse disco, na verdade, ele é uma forma sumarizada do elemento tempo, que é aquilo que destrói tudo. Então, essa chakra é a singularidade do elemento tempo, está nas mãos do Senhor Supremo. Depois, do outro lado, no outro braço, ele tem uma massa. O que significa isso, massa? Não é uma massa semelhante a uma massa de pão, não. Massa é um instrumento que era muito utilizado nos tempos remotos, nas batalhas, nas lutas. É uma haste, né? Uma haste com uma bola na ponta. Então, essa haste com uma bola na ponta é um instrumento dos campos de batalha. E os guerreiros utilizavam isso daí, né, para bater uns nos outros. E assim, né, neutralizar o oponente. Tá? Então, esse símbolo utilizado, aí você veja aqui, por exemplo, né, essas formas, elas são didáticas, ok? E se a gente pode considerar assim, mas hoje em dia, se nós fôssemos fazer uma forma de Vishnu, nós colocaríamos na mão dele o quê? Um foguete nuclear, né? Que seria uma arma muito mais moderna, que é uma metralhadora, né? Um canhão. Qual arma que nós usamos? Porque a massa é uma arma dos tempos remotos. Então, isso significa que essa forma de Vishnu é uma forma tribal, porque as insígnias ou os desígnios dele estão relacionados com um período remoto, que nós já não utilizamos mais. Não tem guerreiros nos campos de batalha usando esse tipo de arma, ou flechas, arco e flechas, por exemplo. Né? Não se utiliza mais. Né? Às vezes aparece, vocês têm aqui, por exemplo, os anjos, né? Aí aparece lá o anjo São Miguel com uma espada na mão. Se o anjo Miguel chegasse com uma espada na mão, um bandido com uma metralhadora poderia enfrentá-lo facilmente? Não, teoricamente, porque uma espada hoje já consegue fazer pouca coisa. Antigamente, uma espada tinha valor de autoridade,
porque todo mundo usava espada, então quem soubesse usar mais apropriadamente uma espada seria então vitorioso. Logo, né, um anjo com poderes sobrenaturais usando uma espada teria poderes sobrenaturais com a espada. Mas hoje a espada ficou obsoleta. Então, se o anjo viesse aqui com uma espada, seria uma figura simbólica, decorativa. Não teria uma funcionalidade. Talvez tivesse alguma funcionalidade, a não ser que ele tivesse uma espada, né, com poderes sobrenaturais. Tudo bem. Mas ainda assim, seria um elemento ultrapassado, porque não se usa mais espada hoje em dia nas batalhas. Então, o que que acontece, né, com essas formas? A gente vê que são duas coisas paralelas. Uma é a construção intelectual das dos devaneios, dos delírios e também dos anseios do desenvolvimento metafísico da alma em processo de desenvolvimento dentro da interação com essa didática que é a realidade em que nós interagimos, vivemos e aspiramos compreender o absoluto. E aí nós criamos também uma série de dados mitológicos para justificar essa intuição. A intuição é verdadeira. A ilustração da intuição é que pode variar daqui para ali, dependendo do tempo, do lugar, da circunstância. Mas a intuição, ela procede, tá? Que é a intuição da alma. É como os animais, eles têm um senso de a bússola magnética nos cérebros. Então, eles conseguem fazer migrações de longo alcance sem o mapa, só pela intuição. Eles conhecem o caminho. A alma, ela tem uma intuição. Ela está ascendendo, ela está subindo, ela está indo para o céu. Todas as almas têm essa intuição de que está evoluindo. Como ela ilustra essa intuição externamente, isso vai variar de cultura para cultura, tempo, lugar e circunstância. Tá? Então, quando nós vemos as ilustrações de Vishnu assim, dessa forma, embaixo, os dois braços de baixo, tem uma flor de lótus e um búzio. Tá? A flor de lótus tem a seguinte função: uma educação, na verdade. A flor de lótus indica educação. Ou seja, o Senhor Supremo, ele tem a função de controlar o elemento tempo e corrigir, né, a natureza rebelde das almas. Uma coisa que não sai de moda, que não saiu de moda desde tempos imemoriais até os tempos atuais, é a varinha na mão da mãe, mesmo que seja para efeito placebo. Atualmente, tem essa questão, né, social, que a mãe não pode ser veemente com os filhos e tal, etc., aqui no Ocidente. Né? Então, por isso que os filhos depois, né, assim, em muitos casos, não são casos comuns, casos aleatórios, são muitos casos em que os pais perdem o total controle dos filhos porque não têm autoridade de educá-los, em função de uma série de questões sociais. Mas, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, onde eu trabalhei por muitos anos, na Índia, por exemplo, que esse problema da questão logística dos relacionamentos com os filhos não chegou, os pais têm autoridade sobre os filhos, a forma como eles se relacionam com os pais é absolutamente diferente daqui do Ocidente. Você vai numa escola japonesa, um professor fica encantado com a forma como os alunos tratam os professores. Na Índia, como os filhos tratam os pais ou como os alunos tratam os professores. Na Coreia do Sul, como as crianças tratam os adultos. Isso tudo tem a ver com a força de autoridade que os pais têm na educação dos filhos, que é o que nós não temos aqui no Ocidente. Por isso que os filhos depois fazem o que fazem com os pais, por conta de questões educacionais que às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, esse bastão na mão de Vishnu continua sendo a varinha na mão da mamãe. Aqui, na nossa igreja aqui de Pindamonhangaba, eu até mandei uma foto para minha tia, para
né, que ela é católica, tem uma imagem de Nossa Senhora, segurando o menino Jesus de um lado e uma varinha na outra. Uma escultura. Uma varinha, literalmente. Aí eu perguntei para minha tia, por que Nossa Senhora tem uma varinha na mão? Ela falou, você não está vendo ela com uma criança do lado? Uma mãe que não tem uma varinha não consegue educar uma criança. Só que a criança era uma criança especial, então possivelmente ela não usou essa varinha com ele. Mas, se você não se comportar, ela vai usar com você. A minha tia falou isso daí para mim. Então, quer dizer, as mães precisam de ter autoridade, os pais também. Então, esse bastão nas mãos do Senhor Supremo é uma varinha para educar a mente rebelde das almas condicionadas. A flor de lótus é educativa. A flor de lótus nasce em 3 fases. Tem a fase canista, madhyama e utama. A fase canista é a raiz que fica no lodo. O lótus nasce assim, num lago, que embaixo tem muito detritos, então é lodo. Ela nasce aí, no lodo, na escuridão, é pútrido, é decomposto, portanto é tamásico, daí sobe, o caule sobe na água, fica envolvido com a água, é a fase madhyama, média, e depois sobe um pouquinho acima da água e abre uma flor de lótus. É o tama, a fase superior. Então nós podemos fazer parte de uma dessas 3 fases da flor. Fase canista, fazer parte da escuridão, do tamásico, do letágico, do pútrido. A fase média, que é a fase de crescimento, ou a fase florescida, que é bela e perfumada, que é a fase utama, a fase superior. Então, a flor de lótus é para indicar qual deve ser o nosso trajeto e chegar àquele ponto de florescer. É educação, cultura, conhecimento, estudo das escrituras, florescimento. O búzio preserva éter. Se você pega o búzio e coloca no ouvido, eu, quando era criança, a gente sempre fez essa experiência, se tem o som do mar ali, isso é preservação de éter. E éter é como se fosse a internet, é o Akash, tá? Éter é Akash. E o Akash preserva as informações produzidas intelectualmente no esforço da evolução, né, de memória, etc. Então, ali significa a capacidade de armazenar dados, porque sem armazenar dados você não consegue preservar a cultura, né? Tem muitos, por exemplo, a tecnologia que produziu as pirâmides do Egito, né? Que produziu algumas construções no mundo, enfim, esses tipos de informações que não foram registradas não tem hoje em dia como reproduzir, porque não foi memorizada. É dito que um povo que esquece o seu passado, tende a repetir os mesmos erros no futuro. E isso é redundante. Por isso, preservar a memória é uma questão de sobrevivência e de evolução. Então, o búzio representa que espaço ou capacidade de inteligência será disponível por mim, o Senhor Supremo, caso você queira florescer ou evoluir, como essa flor aqui. Só se disponha. A responsabilidade de dar assistência ou a manutenção disso é por minha parte. Tá? Então, agora, quando você vai... Essa forma de Vishnu, ela é didática. Esses 2 braços com a chakra e a massa, a varinha na mão, ela só é necessária dentro da simulação enquanto você tem almas em processo de desenvolvimento e que são resistentes. Na fase ascendente ou na posição original, você não vai encontrar Vishnu com 4 braços. Você vai encontrá-lo com 2 braços. Ou o Senhor Supremo com 2 braços. Então, por quê? Porque na transcendência, no mundo definitivo, em Vaikunta, não há necessidade de educar as crianças, nem tampouco de ameaçá-las com o tempo, a dissolução, porque não há o elemento tempo, nem a dissolução. Tampouco há necessidade de correção de espíritos rebeldes, porque todas as almas que entram ali são decantadas
e elas são suaves como crianças. Então, o Senhor Supremo não precisa trabalhar nesse sentido. Então, esses braços, eles são recolhidos automaticamente. Eles são didáticos, são apenas para lidar com a humanidade ou com, a, sabe, esse processo humano. Ou também, em outras, né, dimensões, também é necessário. Mas é só dentro da simulação. Então, quando vocês forem pensar, associar Vishnu com o Senhor Supremo, e imaginar ele com 4 braços no reino transcendental, vai te parecer uma imagem mais ou menos esdrúxula, ou talvez, quem sabe, até bizarra para você. Porque não é a sua experiência de visão de uma pessoa com quem você conseguiria facilmente se relacionar. Então, quando você pensar nele na transcendência, esses 2 braços didáticos não estão presentes. Então, é como você, uma pessoa com 2 braços. Tá? Nos livros, vocês vão ver o Vishnu apresentado didaticamente, que é necessário para a nossa visão subliminar, para nós entendermos qual dos 2 braços do Senhor Supremo nós queremos. Ser educados ou permanecer no samsara, que é a disco. Ou então, receber educação, cultura, conhecimento e evolução. E por que não também amor, porque a flor é símbolo de amor. Né? Então é isso, pessoal, tá? Eu sei que vocês vão ouvir no decorrer outras orientações e tal, mas por bom senso, a religião é assim, 80% é bom senso, 20% é oração, rituais e técnicas. Nós não podemos prescindir do bom senso para entender os temas mais profundos, tá? E esse é um desses pontos. Então, não vai estar explícito para você essa explicação continuamente. Você não vai encontrar essa explicação assim, explicitamente. Porém, subentende-se você, com a sua inteligência, a sua capacidade de observação, que essa informação é procedente. Logo, ela pode ser assimilada de maneira coerente. Tá? Muito bem. Só para finalizar, então, a minha fala aqui, que eu sei que eu estendi um pouco, mas isso é um ponto importante, porque se você está buscando uma relação com o Senhor Supremo, com uma pessoa suprema, e você tem que pensar nessa pessoa com 4 braços, isso cria uma dificuldade técnica na sua relação com essa pessoa, que é, como eu te falei, é um pouco... Então, se você olha um pouquinho mais, melhora a lente e vai um pouquinho mais lá na frente e olha lá na frente no resultado final, aí você tem essa normalidade de volta, tá? Eu dei o exemplo ontem aqui, né, para Devi e para Rosa. Elas estão aqui comigo e eu disse, olha, eu não vou dar a seguinte orientação para vocês. Por favor, não roubem as minhas coisas. Porque isso é um absurdo. Eu não vou dar essas orientações para elas. São pessoas que já assimilaram essa cultura muito tempo atrás, talvez até em outras vidas já. Então, dar essa instrução a elas aqui é obsoleto, assim, né, assim, seria até um absurdo. Da mesma forma que a gente não dá uma instrução absurda para uma pessoa culta, também o Senhor Vishnu não precisa de armas para lidar com almas amorosas e graciosas, tá? Então, ali você tem uma pessoa parecida com você, numa qualidade transcendental digital. Tá? Bela e jovem. Assim que você deve pensar na pessoa suprema. Bela, jovem, inteligente, graciosa, educada, gentil, amorosa e predisposta a receber amigos. Tá bem? Muito bem. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat.